O que é inversão de valores para você? Qual das coisas que tu acredita ser certa que tu vê a grande massa vendo isso como algo errado? Qual é aquela coisa que tu vê como uma verdade absoluta, mas todo mundo diz que não, está errado? Comenta aí. Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo ao canal Café Gamer. E hoje eu vim aqui falar sobre inversão de valores. O que é isso e por que é que o nosso mundo está passando por isso como um todo? O que acontece? Eu acredito, eu não posso falar com toda a sabedoria, a sapiência sobre isso, porque eu não vivo há mais de 10.000 anos, sei lá, não conheço a sociedade desde o começo. Mas eu acredito que dentro de toda a estrutura de sociedade que nós passamos, que os seres humanos passaram, desde que o mundo é mundo, sempre houve essa inversão de valores, coisas que no passado eram erradas, atualmente são corretas, no futuro vão ser erradas de novo, depois vão ser corretas de novo, e por aí vai. Coisas que são vistas como imorais, como ilegais e como várias outras coisas, uma hora vão ser de um jeito, outra hora vão ser de outro. A noção de certo e errado, ela na verdade depende de muitas coisas, ela não é uma coisa bruta e sólida. Existem, é claro, várias coisas que são ditas como as mais absolutas verdades do mundo, as mais corretas, mas mesmo essas, de certa forma, podem ser moldadas e ser usadas nessa tal de inversão de valores. A inversão de valores é quando algo que é dito pela grande maioria como uma coisa certa, uma coisa correta, uma coisa que é dita como o bom costume, deixa de ser aquele bom costume e passa a ser uma coisa muito ruim, ou passa a ser algo visto com maus olhos. Quando nós somos adolescentes, geralmente, isso eu digo geralmente porque eu sei que normalmente os nerds não caem tanto nessa, mas geralmente quando somos adolescentes, a gente começa a ver o mundo com outros olhos. Por quê? Porque a gente começa a estruturar a nossa mentalidade, os nossos pensamentos, e a gente começa a ter uma visão mais crítica das coisas. Geralmente a gente está errado. Por quê? Porque a nossa mente ainda é um pouquinho fraca e é um pouquinho volúvel, volátil, um pouco propensa a volúvel. Por que falei volúvel? Não tem nada a ver, esqueci essa palavra. Ela é propensa, nossa mente é propensa a gostar e a aceitar melhor coisas que são melhores para nós ou que estão dentro dos nossos gostos, porque querendo ou não, quando chegamos na adolescência, já conseguimos definir alguns gostos e algumas coisas que a gente quer para nossa vida, por mais que quando a gente chega na vida adulta, a gente sabe que aquilo lá não valeu de nada. Mas o que acontece? Quando nós somos adolescentes, nós escolhemos algumas coisas que são propensas para nós como as melhores. Dentro dessas coisas, geralmente a gente vai optar por algo que dentro da grande massa é uma verdade, é uma moral, é um bom costume que a gente não concorda. Pode ser com relação à sexualidade, pode ser com relação a uma qualidade, pode ser com relação a N coisas, religião, a política e por aí vai. Só que daí o que vai acontecer? A gente vai acabar estruturando uma mentalidade, vocês adolescentes vão fazer isso para muitos detalhes, alguns muito importantes, outros nem tanto. A gente acaba estruturando uma coisa que não é bem a verdade, não é aquilo ali. A gente está enxergando uma coisa de um jeito, é legal sair, beber e sair dirigindo. É legal, é o máximo. Olha só que legal, sou fora da lei. Ser fora da lei é o máximo. Só que acontece que o adolescente ele vai crescer. E ele vai chegar num ponto que ele vai entender, não, eu não vou beber. Se eu vou sair com meus amigos aqui, um de nós não vai beber porque alguém vai ter que dirigir para todo mundo chegar bem em casa. Ou para até um ter o controle para ninguém fazer uma besteira muito grande. Então, esse é um problema da adolescência, mas não seria adolescência se não fosse assim. Porque é onde a gente está estruturando as coisas. A gente precisa sim quebrar a cara, falar coisas besteiras, fazer coisas erradas para chegar na vida adulta e conseguir ver, ter aquele carinha lá de, sei lá, 17, 18 anos como um exemplo para as nossas novas atitudes. O problema é que não é o adolescente, a inversão de valores não está no adolescente, não é aquele cara que quer viver a vida loucamente até os 18 e depois cai na real. Não, esse não é o problema, essa é a ordem natural das coisas. Então, isso é o que eu acredito, né? O problema é que muitas pessoas não conseguem chegar nessa parte adulta
e diferenciar o que é certo do que é errado, ou mesmo algumas coisas por causa de que a grande massa está começando a inverter esses valores, acabam se tornando erradas para a grande maioria. Há poucos dias não, há mais de mês eu acho, eu fiz uma matériazinha curta lá no blog do canal. E não é bem blog do canal, é um blog de que eu faço parte, que é o blog A Quarta Parede. E esse blog eu fiz uma matéria falando sobre ambição. Ambição hoje é visto como algo muito ruim, mas ambição não é uma coisa ruim. Querer mais para si não é uma coisa errada, é uma coisa correta. Só que as coisas vão moldando, né? Aos poucos, o que acontece? A grande massa vai vendo a ambição como... Foi o que já aconteceu, na verdade, como algo ruim. Ah, ele é ambicioso, ele é materialista, ele quer mais e mais. Isso não é ruim. Se tu tá fazendo sem pisar em cima dos outros, isso não é ruim. Só que o problema é que, como boa parte das pessoas que são ambiciosas acabaram pisando nos outros, por aí vai, a ambição foi se tornando algo errado e isso foi invertendo os valores. Então, uma coisa que antes era boa, eu acredito que era boa, pelo menos, e acredito que muitos também acreditam que era boa, acaba se tornando ruim. Isso acontece muito comigo no meu trabalho. Eu trabalho com muita gente e tem coisas que eu não posso fazer no meu trabalho, até porque são regidas pela lei. Então, o que acontece? Eu não posso fazer tal coisa e eu digo para a pessoa, eu não posso, meu amigo, porque assim, assim, assim. E o que a pessoa fala? Ele fala que, tu é um puxa-saco, não sei o que, me xinga um monte, sendo que é simplesmente a lei. É uma coisa absoluta e simples de entender. E ele tá me chamando de, que tu é um bobalhão, puxa-saco. Não, não é assim que funciona. Não é a questão de o que eu sou. Eu estou seguindo uma regra que foi determinada. E daí, como aquela regra, se quebrada, vai acomodar, vai agraciar alguém, ela passa a ser uma regra ruim. Então, temos aqui mais uma inversão de valores. Geralmente, a inversão de valores ocorre quando algo afeta alguém e ele não quer que aquilo afete, ele quer ter uma vantagem naquilo. Então ele quer que aquela regra, aquela moral seja desestruturada para que beneficie ele. Pelo menos do meu ponto de vista é assim. E hoje a gente está com uma febre de guerra política no Facebook, de troca de valores, de moral, de bom costume. Eu acredito que fica uma coisa bem engraçada, porque assim, uns falam de um lado que, porque esses estão errados, esses aqui estão, que eles estão fazendo as coisas tudo errado, não seguem nenhum bom costume. E outro fala, os moralistas, os aquilo e aquilo outro. E ninguém faz nada do que eles acham que é o certo. Acaba que um defende igualdade, um defende, igualdade, a gente tem que dividir tudo com todo mundo e não divide nada com ninguém. E o outro fala que, porque a gente tem que ser forte, tem que lutar, tem que batalhar e não sair de casa pra nada. Então fica uma coisa, e eu não tô especificando que um é esquerda e outro é direita, tá? Tô especificando que, acaba uma briga, uma discussão. Sabe quando dois cachorros estão latindo um pro outro e tem os donos segurando ali? E daí eles ficam latindo, latindo, latindo. E daí eles acabam que não fazem nada. É isso que tá acontecendo no nosso país. E daí dentro disso, muitos debates acabam surgindo. E muitas coisas acabam virando as polêmicas. E ali dentro dessas polêmicas existe uma porrada de inversão de valores. Porque coisas simples como honestidade, como fazer o certo, como ajudar o próximo, como, sei lá, ceder um apoio a alguém, ou como, tu não pode fazer piada com esses e esses, porque vai ofender. Para um lado é muito errado e para outro é muito certo, e daí fica uma disputa e ninguém faz o que tem que fazer, que é simplesmente fazer o correto. O que é o correto? Como é que a gente vai saber, né? Dentro dessa grande disputa entre dois lados que não chegam a lugar algum, o correto é basicamente aquilo que tu faz para ti, para o teu bem, e que não vai afetar em nada ninguém ao teu redor. Isso é o correto. Se eu vou pegar isso aqui para eu comer e ninguém mais vai sentir fome porque eu peguei isso aqui para eu comer da geladeira, ninguém mais na minha casa vai deixar de comer porque aquele ali é meu pedaço, porque aquilo ali é a minha parte, eu estou fazendo o correto, é a coisa mais simples. Agora, se eu pegar o meu pedaço mais o pedaço do meu irmão, sabendo que o meu irmão tem que comer depois, e depois dar desculpa, eu não sabia, achei que tu já tinha comido, aí a gente está fazendo errado, a gente está só puxando para o nosso lado a lenha e não tá colaborando com o que nós acreditamos.
Eu vejo muitos adolescentes brigando também com essa questão de política, discutindo, se posicionando. Eu fui descobrir o que era política quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, e o que eu aprendi sobre política é que política é a ciência da troca de favores. Basicamente, eu vou te dar algo, tu vai me dar algo, e depois eu vou te dar algo, e assim vai ir infinitamente. Não existe uma administração, um gerenciamento, um processo estratégico por trás da política. A única estratégia que existe na política do nosso país é quem faz favor para quem, para agradar a quem. É basicamente isso. Não tem como a gente acreditar em uma política assim, porque a política está toda invertida também. A política não tem um gerenciamento. Eu acredito que a política nada mais seja do que a união de muitas outras ciências. Até porque, para ser um líder, para ser uma posição de que está, em teoria, hierarquicamente acima das outras, precisa ter um gerenciamento e um conhecimento de todas as áreas que estão abaixo. Então, não tem como a gente chamar isso que está acontecendo no nosso país de política. E pior do que isso é ver gente discutindo ou protegendo um lado ou protegendo o outro, sem saber que simplesmente não dá para proteger ninguém nessa palhaçada, porque a política que a gente está enfrentando no nosso país nada mais é do que cada qual tentando ganhar mais em cima do outro, cada qual tentando pegar o que é certo e invertendo para ganhar para si, cada qual tentando ser mais esperto que o outro para tentar puxar mais para farinha para o saco dele ali e já era. Não tem um sistema lógico dentro disso. E a inversão de valores basicamente é isso, é quando nós deixamos de fazer algo certo não porque simplesmente acreditamos que aquele outro algo é o certo, mas sim quando aquele algo vai nos beneficiar. Então é mais fácil eu dizer que, assim é melhor para mim, eu acho isso certo. Só que acontece que na verdade a gente sabe que não tá certo. É aquela coisa, né? Eu vejo bastante vídeo assim no Facebook de palestrantes falando e afins, falando sobre vários conceitos, sobre várias coisas. Eu vejo bastante coisa, eu gosto de ver bastante vários pontos de vista, porque eu acho que isso enriquece bastante o nosso conhecimento. Então é aquela coisa de, eu vou fazer, e isso é um vídeo que eu não vou lembrar o nome, mas alguns de vocês já devem ter lembrado. Quando tu for fazer algo e tu tem dúvida se é algo errado ou certo, pensem o que a sua mãe pensaria sobre isso. Mas eu não tenho mãe. A sua avó, a sua tia, o seu pai, o seu alguém que é em partes responsável por ti, penso que eles pensariam de ti, o que eles diriam pra ti, qual seria a cara, quase me engasguei, que eles falariam pra ti quando tu for fazer essa coisa que tu tá pretendendo fazer. Então se questione. Mas acontece que a minha mãe não é a dona da verdade. Pois é, meu amigo, mas ela com certeza é uma das pessoas que mais quer o teu bem dentre todas as outras no universo. Então, se ela te falar não vai, isso não é legal, porque não é mesmo. Não é bom. O que se a mãe diz, e praga de mãe é terrível, né? Então, eu acho que a inversão de valores é uma coisa bem complicada, porque ela faz parte, como eu já falei, faz parte da nossa evolução social como um todo. Muitas coisas, como por exemplo, hoje em dia a gente não fala mais em honra, em orgulho. Orgulho é outra coisa junto da ambição que deixou de ser algo bom e passou a ser algo ruim. Então, são várias coisas que vão se invertendo, várias coisas que vão trocando, tanto com escolhas pessoais das pessoas num todo, como também posicionamentos e por aí vai. Eu acho que existem algumas estruturas, algumas coisas que são bem claras e que a gente não pode desrespeitar, que é basicamente não tocar no que é dos outros, seja na parte pessoal, seja na parte material, seja nas escolhas das pessoas, ou seja lá o que for. Nós temos que cuidar do nosso. Quanto mais nós cuidarmos de fazer o certo para nós, e isso é egoísmo? Talvez, sim, não sei. Mas quanto mais a gente se dedicar em fazer o certo, menos a gente vai se preocupar com o que fulano está fazendo. Se eu sou homofóbico e não gosto que fulano faça uma coisa, cara, não tem nada a ver comigo. O que ele tá me afetando? Se eu sou racista e vejo uma pessoa passando ali que é afrodescendente, eu preciso me importar? Não, eu posso não gostar. Lá no fundo a gente sabe que a gente pode ter certos preconceitos com certas coisas, ou com certas atitudes, ou com certas moralidades. Só que a gente não tem o direito, nunca vai ter o direito de se meter no que é dos outros, na vida dos outros.
Não tem, tu não pode, não cabe a ti. Então eu acho que a partir do momento que tu faz o que é teu, se preocupa contigo e esquece de ficar cuidando da vida dos outros, com certeza tu vai agradar e vai agraciar muito mais vidas do que se tu ficar no Facebook discutindo que porque fulano é petista, fulano é tucano, fulano é isso, fulano é aquilo. Então, pra quê? Perde teu tempo com isso, vai, pega aí, abre o RPG Maker, abre aí o Photoshop, vai fazer um projeto, vai trabalhar, vai crescer. E é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Tentem entender o que são os bons costumes pra vocês, o que são as morais. Eu não sou ninguém para julgar o que vocês podem fazer de certo ou errado, eu posso julgar o que eu faço de certo ou errado. E eu sei quando eu erro, eu sei quando eu acerto. E isso talvez seja muito mais importante do que fazer o certo e o errado, e é saber e reconhecer quando está errado. Então é isso, muito obrigado. Do papo talvez tenha fugido muito, mas esse é um daqueles papos que é tipo, vocês estão aqui na minha casa, eu tô falando com vocês um assunto que me veio à cabeça. E é isso. Muito obrigado a todos, um forte abraço. Espero que vocês deixem um like aqui embaixo. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí. Um forte abraço e fui!